Esse daqui é Audie Murphy. Ele tentou entrar para a Marinha e para o Navy SEALs e foi rejeitado várias vezes por conta de ser baixinho, até que ele foi aceito em 1942 no Exército. Meu amigo, ele fez um estrago. Audie Murphy foi condecorado com mais de 20 medalhas durante a Segunda Guerra Mundial por ter matado 240 inimigos, que é quase a quantidade de ex-maridos da Gretchen. Sua história é tão incrível que a Universal comprou os direitos e pagou para ele interpretar a si mesmo no filme Terrível como o Inferno, de 55, lançando a carreira de Audie como um dos maiores atores de faroeste B da história. Um herói da Segunda Guerra que interpreta ele mesmo no filme. Onde que eu já vi essa história? Aqui. Frederick Zoller, o momento mais importante de Bastardos Inglórios, com o seu filme Orgulho da Nação. Esse é o filme dentro do filme Bastardos Inglórios, e Tarantino disse que se inspirou em Audie Murphy para criar essa figura do Frederick Zoller, e ele fez duas perguntas para poder ter essa ideia. A primeira é: e se o herói estivesse lutando do lado errado? A segunda pergunta é: por que alguém mataria 250 pessoas, mesmo sem querer? Mas pra gente entender Zoller, a gente primeiro precisa entender o que ele não é. E Zoller não é Hans Landa, nem mesmo Dieter Hellstrom. Zoller é pior. É muito pior. Sim, Hans Landa é o vilão de Bastardos Inglórios, um dos melhores personagens de todos os tempos, eu já o analisei aqui no canal. E o Major Dieter Hellstrom é o próprio demônio em pessoa, uma criatura cruel e perigosa. São diferentes tipos de vilões com diferentes motivações. E existem 4 níveis diferentes de motivação para os personagens, indo do mais fraco ao mais forte. O mais fraco seria a coerção. Coerção é quando alguém é forçado a fazer alguma coisa, por exemplo, quando a sua filha é forçada a lavar a louça de casa, mas ela faz mal feito para mostrar que ela está fazendo isso apenas sob pressão. Eu não estou fazendo aqui nenhuma indireta a ninguém. A segunda forma é através da recompensa. Essa é uma motivação extremamente comum. A maioria das pessoas que pega ônibus, metrô, fica um tempão no trânsito, o dia todo, patrão chato, cliente irritante, o faz por conta da recompensa. Ao final do mês, começo do mês seguinte, vai receber o seu salário, que é a sua recompensa. E Hans Landa era um homem motivado por recompensa. Ele claramente era um oportunista. Ele não era um ideólogo, um cara que estava muito preocupado com a questão toda ideológica do seu país. Não, ele claramente era um oportunista, tanto que no final ele vai trair toda essa ideologia. Mas isso não quer dizer que ele era um personagem fraco, porque ele não era motivado apenas pela recompensa, mas também pelo ego. Hans Landa era uma pessoa que tinha uma percepção de si mesmo muito inflada. Ele acreditava ser o melhor de todos, não deixar nada escapar. Tanto é que essa sua visão de si mesmo, esse seu ego, a forma como ele gosta de ser percebido, aquilo que ele acredita de si mesmo, a narrativa que ele tem a seu próprio respeito, é isso que é a fonte da sua grande violência. Por exemplo, pouco antes dele se entregar para os americanos, ele faz questão de matar a atriz Bridget von Hammersmark. Não porque ela fosse uma ameaça, porque ele mesmo deixa o grupo seguir adiante com o plano, mas porque ele não queria que pensassem que ele tinha sido feito de bobo, que ele estava sendo enganado. A arrogância é o motivo de ele matá-la. Mas é claro que existe uma quarta motivação, ela é profunda, complexa, extremamente perigosa, que é a ideologia. E o nosso Dieter Hellstrom é um cara profundamente guiado pela ideologia. Tem um vídeo aqui no canal onde eu analiso a icônica cena do bar e como que esse homem era o próprio diabo nessa história, porque a sua ideologia o tornou em um homem cruel, disposto a sacrificar a própria vida para defender aquilo que ele acreditava. Ideologia é um negócio perigoso porque ela formata a sua mente sobre aquilo que deve e não deve existir, o que é certo e o que é errado, e se ela for mal conduzida, pode fazer um estrago. Muitas pessoas já fizeram coisas horríveis por conta de ideologia. Agora perceba que, apesar dos dois serem muito violentos, dois vilões, como que eles são completamente diferentes, porque Hans Landa não é um cara que se importa um pouquinho sequer com relação à questão ideológica da Alemanha da Segunda Guerra Mundial. Ele não tá nem aí para isso, tanto é que no final ele vai trair com facilidade todos os alemães, entregando inclusive o Führer. Enquanto que o Dieter é um cara que está disposto a morrer, a se sacrificar
pela ideologia na qual ele acredita. Mas então qual que é a motivação desse cara aqui, do Friedrich Zoller? E entender a motivação de personagens é muito legal para você entender como eles foram criados, o que deu certo, como que deu certo, mas também é legal de você refletir nas motivações que você mesmo tem. Eu faço isso porque, assim, tudo que nós fazemos na nossa vida é motivado por algo. Às vezes é a coerção, a gente está com medo de algo que possa acontecer se a gente não agir de determinada forma. Às vezes é recompensa, nós somos muito motivados por recompensa, vou fazer isso, vou ganhar isso em troca, mas às vezes é o ego inflado. Às vezes é a ideologia. E quando esses elementos influenciam, por exemplo, a forma como você lida no seu dia a dia, lida com o seu dinheiro, você percebe claramente como as pessoas são guiadas por isso. E eu tenho tentado entender um pouco mais as minhas motivações para eu poder fazer, inclusive, uma gestão financeira mais inteligente, e o que tem me ajudado bastante é o curso da AUVP. A AUVP é a escola de investimentos que te ensina em 8 semanas a investir com segurança e estratégia. Ela foi criada pelo Raul Sena, que é o investidor Sardinha, e já conta com mais de 50 mil alunos. E o que foi essencial para a gente fechar essa parceria com a UVP foi a certeza, a segurança de que eles não estão tentando ensinar fórmula de fique rico dormindo ou qualquer baboseira dessa. São várias aulas que vão te ensinar a sair do zero até o Pro. São mais de 100 aulas liberadas módulo a módulo, você tem acesso a todo o conteúdo por um ano, sem falar que tem lives com o Raul Sena, e eles possuem apenas uma reclamação real no Reclame Aqui e oferecem seu dinheiro de volta se você ficar inseguro para investir ao final do curso. Então quer aprender a investir com segurança e sabedoria? A UVP, o link está na descrição, ou escaneie o QR Code. A primeira vez que vemos Zoller é quando ele aborda Shoshana no cinema enquanto ela está trabalhando. Ele é gentil, educado e claramente está encantado pela nossa heroína. Zoller assume aqui o arquétipo do amante, aquele cuja jornada, cujo arco narrativo gira em torno da sua paixão por essa mulher linda, encantadora e muito inteligente, e tem um vídeo no canal analisando Shoshana. Zoller mostra que conhece cinema, é um amante das artes, um jovem culto, simpático, instruído. O próprio Tarantino já declarou que se Zoller não tivesse do lado errado, usando aquele uniforme, essa seria uma história de amor, porque Shoshana, aos poucos, ela vai sendo conquistada por ele. Zoller a corteja a todo momento e, para chamar sua atenção, convence Goebbels a colocar o lançamento do filme no cinema de Shoshana. Ou seja, Zoller acaba sendo o responsável pela morte daquele desgraçado alemão do bigodinho. O Zoller tenta protegê-la de Hans Landa, porque ele sabe da fama do coronel, e ele tá a todo momento tentando ser agradável com ela, mesmo quando Shoshana claramente tá mostrando pouco ou nenhum interesse por ele. Simp! Zoller é um simp, como diz a garotada aí. Simp é um cara que ele faz de tudo para uma mulher e fica se arrastando atrás dela, ela não tá nem aí pra ele, mas ele fica pagando pau pra ela a todo momento. Não faça isso. É patético. Mas o momento que mais revela quem é esse personagem é durante a exibição do filme O Orgulho da Nação. Tarantino colocou um filme dentro do filme e usa esse filme para reescrever a história, pura metalinguagem. Mas esse filme em especial mostra Zoller como o herói de guerra. Seria o retrato real de quando ele teria ficado encurralado na Itália e do alto da torre de uma igreja conseguiu matar 250 soldados inimigos e sair ileso. Agora acontece algo diferente porque enquanto está tendo a exibição dele matando todas essas pessoas, ele fica claramente incomodado de verdade, pede para sair e vai se encontrar com Shoshana. Cependant, il n'en reste pas moins que ce film s'inspire de mes exploits militaires. Et en l'occurrence, mes exploits consistent dans le fait que j'ai tué beaucoup d'hommes. Par conséquent, la partie du film projetée maintenant, je n'aime pas regarder cette partie. Então vamos lá. Hans Landa matou Bridget por puro ego. E ele também matou outras pessoas por ego e por recompensa. Dieter Hellstrom, ele matava por ideologia, por aquilo que ele acreditava ser o certo, o ideal de ser humano, a ideologia ariana. Enquanto que esse cara, Friedrich Zoller, ele matou simplesmente porque era o dever, porque alguém tinha mandado ele fazer. Ele não queria, ele claramente não gostou de fazer isso, não teve prazer ao fazer isso, mas ele mesmo assim o fez. Ou seja, o que ele fez é aquilo que Hannah Arendt chamava de banalidade do mal. Arendt cunhou esse termo ao analisar Adolf Eichmann, o arquiteto do Holocausto. E o que ela descobriu foi que Eichmann não era um monstro, não era um sádico, era um burocrata, um homem comum que organizou o extermínio de milhões
Porque era seu trabalho, porque havia uma hierarquia, porque havia ordens. É exatamente isso que torna Zoller tão perturbador. Ele não odeia, ele não sente prazer, ele simplesmente obedece. E quando você obedece sem pensar, você se torna uma extensão da máquina. Você deixa de ser humano e vira uma ferramenta. E o ideólogo como Hellstrom, você até pode tentar debater. O oportunista como Landa, você pode negociar, e é isso que acontece no final do filme. Ele negocia sua rendição e fica até feliz demais com isso. That's a bingo! Mas o soldado, guiado pelo dever e fiel às suas ordens, esse daí não pensa. Ele apenas executa. É por isso que exércitos funcionam, é por isso que atrocidades acontecem, não por falta de pessoas boas, mas porque pessoas boas decidem que obedecer é mais importante do que questionar. Zoller não queria matar 250 pessoas, mas ele matou mesmo assim. E depois ele ainda aceitou ser o herói da nação, com o filme que fizeram sobre ele, e depois assistiu a esse filme cercado de aplausos. Então esse desconforto que ele sente na cabine de projeção não o absolve, apenas prova que ele sabia que o que ele estava fazendo era errado, e mesmo sabendo continuou. Esse é o horror que Tarantino quer que a gente enxergue. Não o monstro óbvio, mas o homem educado, gentil, apaixonado por cinema e que mata porque mandaram e depois não consegue assistir ao que fez. Então qual que foi a motivação dele no final das contas? Foi o ego. Não o ego inflado, como no caso de Hans Landa, mas sim o ego narrado, porque todos nós narramos sobre qual é a nossa versão, o que nós acreditamos sobre nós mesmos e como nós queremos que as pessoas nos percebam. Então nós criamos uma estrutura narrativa sobre a nossa vida para dar sentido a ela e validade. Muitas pessoas, quando estão em um sistema corrupto, como era o caso dele, criam uma narrativa para validar seu comportamento cruel. Eu estou apenas recebendo ordens, não é culpa minha, eu não tenho nada a ver com isso, minha função não é questionar, minha função é apenas executar as ordens, eu não conheço o plano geral, eu vou apenas obedecer e vou fazer o que me mandam. Então, ao fazer isso, ao se colocar como parte do sistema, apenas como uma peça nesse jogo de xadrez, ele também entrega sua identidade para o Estado, ele delega sua identidade passa a ficar imersa e misturada com a identidade do Estado, com a identidade do Führer. Então ele passa a delegar a sua identidade e se torna essa criatura ruim, cruel, patética, que não tem fibra moral para questionar aquilo que está acontecendo ao seu redor, mas ainda bem que Shoshana deu um jeito nele. Friedrich Zoller, um dos melhores personagens também já criados por Tarantino dentro do escopo de grandes personagens de Tarantino. Com certeza esse daqui também é memorável, mas me diz aí, eu já analisei vários personagens do Tarantino, qual que eu ainda não analisei e que você gostaria de ver aqui analisado neste canal. E se você ainda não é inscrito, saiba que a sua inscrição e o seu like fazem toda a diferença para nós crescermos o nosso canal, para o YouTube divulgar mais a gente e alcançarmos ainda mais pessoas. E se você ainda não viu as outras análises que a gente fez aqui no canal, recomendo que você veja esses vídeos aqui. Um forte abraço e arrivederci.